Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje nós iremos falar sobre Hesíodo e a poesia didática. Lembrando que os slides eles estão baseados no material do professor André Alonso. Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre Hesíodo. Né? Hesíodo, ele, em seus textos, na sua literatura, ele é intimamente ligado aos deuses. Ele organiza o conjunto de deuses gregos, ele organiza, a gente percebe nos textos, nos versos que ele traz, essa, essa, essa organização, ele vem falando sobre a origem de alguns, outros são já pré-existentes, então ele traz esse tom, essa organização desse panteão. O que é? O que é o panteão? É o conjunto de deuses, né? Então, ele apresenta uma visão sistemática sobre as divindades, as que estavam nos mitos e na religião dos gregos, tá? Não só da religião, mas também dos mitos. Ele coloca de uma forma organizada a origem dos deuses, do mundo, do homem, tanto que ele começa falando sobre a criação, o surgimento, do homem, do mundo, como foram formados os homens, como foi a pré-existência de algumas coisas no mundo. Ao contrário de Homero, ele contrapõe Homero em algumas coisas. Por exemplo, ele se coloca nos seus poemas, ele aparece nos seus poemas, ele fornece dados históricos, ele inclusive trata um pouco de pontos autobiográficos. Você conhece um pouco mais sobre Hesíodo, você tem uma percepção de quem é Hesíodo através dos textos dele. No início de um dos livros da Teogonia, ele conta como ele aprende a cantar, como ele aprende a poesia, e quem foi que ensinou, que na verdade foram as musas, né? as filhas de Zeus, que ensinam ele a cantar, ensinaram a ele a cantar. Ele começa falando que ele é um pastor, ele cuidava de ovelhas em Beócia, né? Ele recebe um dom divino para celebrar tanto o passado quanto o futuro, ou seja, nos textos ele vai celebrar, ele vai trazer hinos aos deuses, falando tanto do passado quanto do futuro, e ele recebe uma missão. Qual é essa missão? Entoar hinos de louvores aos deuses imortais, principalmente às musas e a Zeus. Ele recebe, como uma marca da vocação, um cetro de loureiro. E esse cetro de loureiro tem um significado interessante, porque o cetro ele está ligado à realeza, ou seja, algo do meio humano, algo do meio externo. E o loureiro é uma árvore ligada ao deus Apolo, está falando sobre uma divindade. Então, aqui há esse equilíbrio entre o terreno e o divino. E os dois poemas são atribuídos a Hesíodo, são a Teogonia e os Trabalhos e Dias. Né? A gente vai falar um pouco sobre esses dois poemas, mas antes a gente precisa diferenciar quem são as musas de Hesíodo e quem são as musas de Homero. Ou seja, porque aqui as musas a gente precisa entender que ele vai cultuar, ele vai enaltecer, ele vai prestar louvores a essas musas. No mundo de Homero, era real apenas ali nos poemas. A gente fala até nas questões homéricas que o idioma de Homero era só para os textos dele. Então, as musas de Homero também são só dentro daquele texto ali. É como se fosse uma ficção ali, uma criação só de Homero. As musas, elas cantavam mentiras que eram semelhantes à realidade, ou seja, elas não traziam a verdade. Já as musas de Hesíodo, elas revelam a verdade, elas vão falar a verdade, o bem e o mal, o que é bom e o que é ruim. Através de Hesíodo, elas vão cantar a verdade da vida, as angústias, passando um trem aqui, tudo bem, legal. Voltando, através de Hesíodo, elas cantam a verdade da vida, as angústias, as imperfeições, a vida como ela é, como a gente fala aqui, a vida como ela é. E ela fala sobre a vida dos pastores. Tanto que em um dos textos elas falam assim, ó, pastores do campo, que triste vergonha, só estômagos. O que acontece? A palavra vergonha, inclusive, aparece 2 vezes num texto em Ilíada,
tá? E a palavra estômago, ela quer dizer o quê? Que eles só pensam em comida, que eles são glutões, que eles são ignorantes, que eles são pessoas ali que estão ali fazendo o quê? Só querem saber de comer, mais nada. Então, ela traz essa exortação, ela traz esse confronto, esse combate. As musas são filhas de Zeus e de Mnemosine. Quase não consigo falar essa palavra. De novo, a gente precisa lembrar que essa deusa, ela é da memória. Lembra do mnemônico, lembra de memória. E são 9, e cada uma preside um ramo das artes e do saber. Eu já falei disso na aula passada, mas aqui também tem de novo, explicando o que cada uma, qual é a área do saber ou da arte que cuida, né? Então, dando sequência, falando ainda dessa diferenciação entre Hesíodo e Homero, os dois utilizavam um verso épico e basicamente a mesma língua artificial, ou seja, não era uma língua original, era uma língua artificial. Eles falam de verso épico, então a gente tem que lembrar novamente daquele sistema que a gente já estava falando, dos epítetos, das fórmulas, das símiles, inclusive tem um termo aqui que a gente vai falar que eles utilizam falando da deusa Atena. Então, ele vai utilizar isso também. Isso é algo que é consensual entre os dois. Mas a matéria, o objeto do poema deles são diferentes. Por quê? Homero, ele fala dos heróis e dos seus feitos. Valores da sociedade para Homero estão ligados ao quê? À guerra, estão ligados ali ao herói. Já os poemas de Hesíodo giram em torno da relação dos deuses com o homem, mas de uma forma do homem comum. Tá? Deus, homem comum, tá colocando o Deus ali de uma forma humana, trabalhador, que tira o sustento da terra. Ele faz essa comparação. A poesia de Homero, ela é épica, trazendo valores, normas, comportamentos e modelos a serem seguidos. Ou seja, Homero traz um modelo, um padrão. Já a poesia de Hesíodo, ela é didática, ela traz um código de conduta. Ele não está falando para você, ele não traz o comportamento pronto, ele não traz ali o valor, ele não traz a norma. Ele traz um código de conduta individual, social, religioso, indicando o trabalho e trazendo conselhos. Na parte dos trabalhos e dias, ele vai falar muito sobre o trabalho, sobre como o homem deve ser, o que o homem deve fazer, o que o homem deve evitar, que o suor do trabalho do homem traz dignidade, colocando em outras palavras, é mais ou menos isso. A teogonia, ela vai organizar o mundo divino, tá? Então, ela vai trazer a origem dos deuses, ou a pré-existência dos deuses, ali o que a gente chama de árvore genealógica, tem um outro nome, mas é o que a gente considera uma árvore genealógica dos deuses, e o Trabalhos e Dias organiza o mundo humano, tá? Porém, há um fio condutor entre esses dois. Há um elo, que é Zeus. Nas duas literaturas, vai falar de Zeus. Nesses dois poemas, Zeus é citado. A teogonia. Bom, a teogonia, vamos lá, ela é a mais antiga das duas obras de Hesíodo, tá? Começa falando sobre o hino às musas, porque Hesíodo ele tem que começar fazendo esse louvor, entoar esses louvores às musas, ele sempre vai falar desse ponto, ele tem que fazer, até porque o dom que ele recebeu, ele obrigatoriamente tem que fazer isso. Ele, inclusive, usa os 115 primeiros versos, é só sobre enaltecendo as musas, tá? Ele coloca aqui, por exemplo, comecemos por cantar as musas helicônicas, as senhoras da grande e divina montanha do Helicon, e que dançam com passos suaves à volta da fonte de águas violáceas e do altar do todo-poderoso Crônida. Então, ele já começa enaltecendo as musas. Depois disso, ele começa a fazer uma descrição cosmogônica, né? Ele vem falando ali do cosmos, ele vem falando, lembrando, cosmo tem a ver com o universo, tel tem a ver com deuses. Então, ele vem falando dessa estrutura, dessa relação. Os nomes dos deuses estão ligados a coisas que hoje a gente consegue perceber como natureza, tá? Como o cosmos, o céu, o profundo, o mar, o oceano, enfim, as águas, o raio, tudo isso está ligado com os nomes dos deuses.
Os primeiros deuses, eles são personificações dos primeiros constituintes do mundo. Então, é o abismo, que seria o caos, a terra, que seria Gaia, o amor, que seria Eros, tá? Então, isso tudo ele vem falando dentro dessa temática de teogonia. Só que a maioria desses deuses, eles são pré-existentes, ele não fala exatamente da origem, eles já estavam lá. Quando tudo aconteceu, eles já estavam lá. Bom, e aqui tem um trecho que ele fala, ó. O que primeiro existiu foi o caos. E logo a seguir, a terra do seio fecundo, eterna e segura mansão de todos os imortais, que habitam os píncaros do Olimpo coberto de neve. E depois o Tártaro, bolorento, no interior da terra de caminhos amplos, e Eros, o mais belo entre os deuses imortais, que amolece os membros e a todos os deuses e a todos os homens sujeita no peito o entendimento e a vontade consciente. Ou seja, ele vem falando, ele fala do caos, que era o primeiro. Caos é quem estava lá. No início de tudo seria o abismo, o caos, né? Logo depois surge quem? A Terra, né? A Terra. E depois ele vem falando de Tártaro. E depois ele fala de Eros. Então, quando ele vem citando justamente quem já estava e quem vem surgindo. É isso que a teogonia vem contando. Lembra que organiza o mundo divino. Aqui é a genealogias primordiais segundo Hesíodo. Então, quando ele fala de Caos, depois Tártaro, depois Gaia, depois Eros. Caos era o primeiro, era aquele que já existia. Depois surge Tártaro, Gaia, Eros. Lembrando que Gaia é a terra, né? Eros tem a ver com amor. E ali ele começa depois a trazer a genealogia. O que acontece depois? Quem vem? Por exemplo, de Gaia surge Urano. E Urano, a gente sabe que avô de Zeus, né? É pai de Cronos. Então, tudo está aqui. Nessa imagem tem várias coisas aqui muito interessantes. Por exemplo, a gente citou Urano, a gente pode citar aqui Cronos também, aí a gente pode citar Japeto. Quem é Japeto? Que é o pai do Prometeu, né? Que foi aquele que tem essa situação com Zeus ali, da parte da criação do homem, que rouba o fogo divino e entrega aos homens, e por causa disso surge Pandora. A gente vai ver tudo isso. Mas nessa imagem tem um resumo interessante. A teogonia, ela fala também, além das criaturas mitológicas, como os ciclopes, os titãs e os sem-braços, descreve a origem de uma série de elementos da natureza, como a gente viu, né? Vai falando da terra, vai falando do vazio, das montanhas, do mar, do oceano, tá? E aí conta também um pouco da história entre céu e terra, né? Entre céu e terra, lembrando que a terra tem o nome de Gaia, ok? E aí, o que acontece? Vamos lá. Eros, amor, Gaia, aqui. O que acontece? A terra, céu não deixa suas filhas nascerem, seus filhos nascerem, por medo de perder a soberania, por medo de perder o seu poder. Então, a terra resolve se vingar do seu amado, sei lá se poderia ser considerado amado, mas enfim, do céu, e entrega uma foice a Cronos. Cronos é filho de terra, com o céu. E aí, quando o céu tenta ter relações sexuais com a terra, o que acontece? Ele é surpreendido por Cronos, que passa a foice nas partes íntimas, nas genitárias do céu, pega essas genitárias e lança ao mar. E, de acordo com a mitologia, isso seria a separação cosmogônica do céu e da terra. E a partir dessa separação, e por causa enfim, de tacar as genitárias do céu no mar, origina Afrodite. Tá? Então, a gente também tem aqui agora uma parte mitológica, né? E aí, a gente fala aqui agora sobre Zeus. E olha que interessante, porque
Zeus, o nome Zeus significa tesouro que reluz, tá? Ele é considerado o rei dos homens e dos deuses, o soberano. Era neto de Urano, como eu falei, do céu, que foi deposto por Cronos. Como eu acabei de contar, Cronos vai lá, corta, enfim, as genitárias de Urano e lança ao mar. E quando isso acontece, Urano fala, profetiza que aconteceria a mesma coisa com Cronos, que ele seria traído pelos seus filhos, tá? E por isso, o que acontece? Cronos devora seus herdeiros até que a Réia, ela, enfim, ela decide que não vai mais aceitar isso e ela entrega, ela está grávida de Zeus e ela entrega uma pedra envolta em panos, ou seja, ela enrola alguns panos em uma pedra e entrega para Cronos e ele come e nisso ela tem Zeus e se esconde Zeus durante anos em um lugar seguro, né? E quando Zeus cresce, ele já adulto, ele resolve que ele vai tomar o poder. Ele conversa, enfim, com outro deus, é orientado e ele droga a Cronos, que por causa disso vomita todos os seus irmãos e irmãs e junto dos seus irmãos e irmãs, ou seja, ele aproveita, ele pega a força desses irmãos e irmãs e toma o poder. Ele destrói tanto Cronos quanto os titãs, né? Essa luta ela perdura por 10 anos, saindo Zeus como o vencedor. E aí acontece depois, a gente está falando dos titãs também, acontece o fato entre Zeus e Prometeus. Prometeus era o deus do fogo, era um titã, né? Era filho de Japeto, ou Jápeto, eu não sei a pronúncia correta. De acordo com a lenda, Zeus ele ordena que Jápeto, ou Japeto e o Epimeteu, que era irmão dele, criassem os animais e os seres humanos. Só que aí o Epimeteu ele começa a criar os animais. E aí que a gente lembra um pouco de Gênesis 1, né? Que criou os animais e depois criou o homem. Quando foi criar o homem, Epimeteu percebe que está faltando material, ingrediente. E Prometeu resolve, então, roubar o fogo dos deuses, a chama sagrada, e entrega essa chama aos homens. Ele entrega isso para os homens. Quando Zeus vê essa situação, ele fica pistola e tem essa briga, essa problemática entre eles. Zeus acaba por amarrar o Prometeu em uma rocha e o amaldiçoa, falando que uma águia comeria o seu fígado todos os dias, porque em toda noite cresceria um fígado novo. E no amanhecer, novamente, uma águia viria para comer seu fígado mais uma vez e por aí vai. E aí, não satisfeito com Prometeu, sei lá, colocar esse karma em Prometeu, sobra para os seres humanos, né? Enfim, tem que sobrar, porque ele era Deus, um Deus, e os humanos são nada. Ele resolve, então, criar a primeira mulher, que é Pandora, e ele coloca a criação da mulher como sendo um castigo. Ele não vê, igual no livro de Gênesis, a mulher sendo uma bênção, sendo alguém que veio para ajudar, que veio para auxiliar, que veio para construir junto. Não, ele coloca a mulher como uma maldição. E ele cria Pandora e taca lá na terra, no meio humano, com aquela caixinha lá cheia de problemas. Então ele traz a mulher como um problema para o ser humano. Tá? Zeus, após derrotar os titãs, ele é escolhido como Deus, né, soberano, digno de todo louvor, poder e honra. Ele toma como primeira esposa Metis, né? E o que acontece? Toma a primeira esposa Metis, a que mais sabe, ou seja, a mais sábia é Metis. Vamos colocar assim que a tradução seria o significado da palavra Metis para o nome dela. Entre os mortais e os deuses, ou seja, ela é a mais sábia. Quando Metis se descobre grávida,
Zeus vai até o oráculo de Gaia, e aí ele descobre, aspas, que o filho que Métis estava esperando poderia ser mais forte que ele. E o que acontece? Ele vai lá e engole Max por causa disso. Ele engole Max por causa disso. Então, depois de muitos anos, ele começa a sentir fortes dores de cabeça, e ele solicita ao seu filho Hefesto que cortasse a cabeça dele com um machado. Muita loucura isso. Ele corta a cabeça dele com um machado, ele bate, dá o golpe, e quando ele golpeia a Zeus, surge de dentro da cabeça de Zeus Atena. Atena, que seria a deusa guerreira, né? Ela já vem crescida, ela já vem armada, e ela já sai dando um grito de guerra. Então, basicamente, ela já vem pronta para a batalha, né? Então, aqui, ele também faz isso, se a gente for perceber, toda a história entre pai e filho é conturbada entre os deuses, porque sempre o filho vai tirar o poder do pai. Nunca há uma liberação gratuita ou pacífica. É sempre o poder é tomado à força, o céu é tomado à força, o Olimpo é tomado à força. Então sempre tem essa relação conturbada entre pais e filhos aqui. E é sempre por algo egoísta. Eu sempre vou destruir a mulher porque é ela que vai gerar o filho. E eu sempre vou matar o filho porque ele vai querer me matar. Então, tem essa conotação aqui, esse problema aqui. E aí, vamos fazer um resumo sobre o que é a Teogonia. É um poema didático que trata da origem do mundo, que descreve seus primeiros elementos, como o céu, a terra, o ar, abismo, montanhas e mares, descreve os deuses, começando pelos que personificam os elementos naturais, o abismo, a terra, os mares. Depois ele descreve Zeus e os deuses do Olimpo, as musas, né? Tem diversos mitos, como a primeira mulher, como a gente falou de Pandora. É uma enciclopédia dos diferentes mitos que circulavam no tempo de Exildo. A gente percebe que dentro dessa temática, dentro desse poema, há diversos mitos. Perdão, sobretudo, um hino de louvor a Zeus e ao seu supremo poder. E o poema caminha para a consolidação do poder de Zeus, estabelecendo uma nova era na história do universo. Então, isso aqui é o desfecho da Teogonia. Já Trabalhos e Dias é algo em que aparece muito Exílio, porque tem a celebração ao poder supremo de Zeus e o louvor às musas? Tem, porque Exílio, aspas, ele é obrigado a fazer isso. Porém, é um poema que fala, é dirigido ao irmão de Exílio, é dirigido a Pérsis. Né? Exildo ele fala justamente sobre o problema que ele tem com o irmão, mostrando que o irmão queria, de forma corrupta, roubar a herança, se apossar da herança que o pai havia deixado para os dois. E ele quer tomar só para ele, só para si. Então, nesse poema de Trabalhos de Dias, ele fala que há um caminho que leva à morte, à perdição, à discórdia, ao problema, e há um caminho que leva à prosperidade. E qual é o caminho que leva à prosperidade? É o trabalho, é a labuta, é o viver, enfim, bem, tá? E tudo isso ele direciona ao irmão, ele está sempre falando do irmão. Tá? E ele tenta mostrar para o irmão que ele está errado, que ele não tem que roubar a herança, que ele tem que dividir, que ele tem que buscar o seu próprio trabalho, que ele não pode viver da forma que ele quer. Então, tem um ponto aqui até social, se vamos colocar assim, né? E aqui ele expõe que a vida humana ela é dura, ela é árdua, devido ao castigo de Zeus. Devido à criação ali, o problema que ele teve com Prometeu, de roubar a chama, e a criação da primeira mulher, que ela vem trazendo os problemas, né, nesse contexto aqui. Há uma narração de 5 raças ou 5 gerações, né? Que enfim, é uma comparação com graus de nobreza dos metais. Então, há a primeira geração, que é a geração de ouro, né? E a gente tem que fazer essa conjectura aqui com os deuses, tá?
Então, há a geração de ouro, há a geração de prata, a de bronze, a dos heróis e a de ferro. Hesíodo e Pérses, eles estão na geração de ferro, aonde o que vigora? A força, a injustiça, o perjúrio. Okay? Após esse mito, ele começa a falar, então, da fábula do falcão e do rouxinol. Ele mostra o quê? Que a violência é o que impera, que o mundo, a lei, a importante é do mais forte. Quem vence é o mais forte, teoricamente, ali no início. Porém, ele tenta mostrar e advertir ao irmão que é a justiça que vai triunfar no final. Que não adianta, que o mundo não é do mais forte, mas porque a vida é justa, de alguma forma. Então, ele aconselha também ao irmão a trabalhar, a construir sua própria riqueza, sem roubar a do próximo. Ele fala para ele casar com uma mulher que seja donzela, que seja companheira, mas que ele preste atenção para que essa mulher não o traia, que ele tenha apenas um filho, e aqui é muito interessante, que é para o filho não precisar dividir a herança com o irmão. Então ele se coloca nesse lugar de, se eu fosse filho único, eu não precisaria estar brigando com você. Se você fosse filho de outro pai e fosse filho único, você também não precisaria estar brigando comigo. Então tenha um filho só, porque aí quando você morrer, ele vai ter herança só para ele. É basicamente isso. Bom, e então nós fechamos aqui essa parte da poesia didática. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu espero que esteja ajudando a vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!